Bom dia, galera. Estou aqui para mais uma aula com vocês e hoje eu vou falar um pouco sobre ginástica laboral e os problemas relacionados às posturas no trabalho e colocando como um dos problemas a postura na escola, tá certo? A ginástica laboral, ela foi criada para diminuir as tensões e os problemas causados no trabalho. Como o próprio nome diz, labor é trabalho. Ginástica laboral, a ginástica direcionada para resolver esses problemas de tensão e de lesões provocadas por esforço repetitivo dentro do trabalho. As doenças provocadas são a LER, lesão por esforço repetitivo, e a DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Vou falar um pouquinho mais direcionado para os alunos na escola. A gente tem uma forma natural de relaxar a postura como se fosse para diminuir a tensão provocada, tá? Porque a gente teria que, ficando 6, 7 aulas dentro de uma escola, a gente teria que manter a postura numa posição sentado durante muito tempo. E tem todos uns aspectos que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, eu tenho que deixar o ombro relaxado, a minha postura tem que estar ereta, o meu cotovelo tem que estar no ângulo de 90 graus, a minha visão em relação à tela onde eu estou olhando tem que ser numa direção, num foco reto, tá certo? Então tudo isso a gente vai diminuindo, a gente não consegue naturalmente manter por muito tempo. E a ginástica laboral, ela veio para tentar resolver grande parte desses trabalhos, através de exercícios, de relaxamento e de fortalecimento muscular. Então, olha, se vocês prestarem atenção, a gente também, pessoal que trabalha muito em escritórios, alunos, os professores, a gente deveria se sentar na hora do trabalho ou na hora das aulas de uma maneira reta, a cadeira deveria ser adequada, com suporte para os braços, o ângulo dos braços deveria ser a 90 graus, tá? Para manter a postura reta, eu tenho que ter um encosto ergonômico da cadeira, tá certo? A minha tela teria que estar numa posição mais alta, tá certo? Então, tudo isso é o que eu estou falando para vocês. Não acontece somente com os alunos. Eu também tenho trabalhado na minha casa e a minha postura também está errada. Então, muitas vezes a gente precisa recorrer a exercícios que vão diminuir essa tensão e que possam provocar uma melhoria na situação de saúde, tá certo? Tem vários outros problemas que eu vou mostrar para vocês depois. Quando a gente fala de ginástica laboral, a gente tem os problemas de pessoal que trabalha fazendo força, pessoal que trabalha na posição sentado, o pessoal que trabalha, por exemplo, eu vou citar para vocês, uma secretária de escola que trabalha muito na posição sentado, geralmente vai dar problemas no pescoço, na cervical. Um jardineiro que trabalha muito na posição agachada, vai ter problema consequentemente nos joelhos e nas pernas. Então, são todas situações que poderiam ser amenizadas com a realização de alguns exercícios de fortalecimento e de relaxamento. Algumas outras situações são ainda mais simples. Por exemplo, se eu for pegar um peso de uma maneira errada, pode acontecer que eu provoque uma tensão muscular de forma errada. E se esse esforço for de forma contínua, ele vai provocar alguma lesão que pode perdurar ao longo do tempo e trazer muito mais trabalho. Por exemplo, eu deixei um peso aqui, peguei um peso que todo mundo... essas coisas acontecem, viu? Eu estou aqui gravando o vídeo e eu estou com o meu companheiro aqui, o Frederico, do lado. Então, preste atenção que muitas vezes, só de carregar um peso pode acontecer de me dar um problema. Então eu peguei aqui um bujão de gás e eu peguei ele com uma mão só. Eu já fiz errado na hora de pegar. Eu só abaixei
e peguei ele fazendo uma rotação do tronco e uma elevação. Isso já pode me provocar um problema na coluna. Agora vocês imaginem quem faz isso numa situação de trabalho, que acontece a toda hora, tá certo? Outro problema, eu estou carregando o bujão de um lado do corpo. A minha tensão vai ser para diminuir a resistência do peso. O certo seria eu sentir esse peso e o meu corpo ser forçado para baixo. Só que para eu não ficar numa posição incômoda, eu elevo o meu corpo, tá? Para corrigir a posição de postura. Mas o problema é, a hora que eu deixo o peso, eu forcei mais a musculatura do lado contrário, tá? Para ganhar do peso da resistência, bujão no caso. Então, o que acontece? Se for um trabalho contínuo, que eu carregue peso sempre com o meu braço direito, que é o meu braço dominante, se eu fosse canhoto, eu ia carregar do outro lado. Mas eu carrego o meu peso aqui. Então, imagine eu fazendo essa repetição, esse esforço diariamente por várias vezes. Tá? Se não for um bujão, qualquer outro peso. Isso acontece com os alunos quando carregam a mochila pendurada de um lado das costas. O que acontece? Eu com peso desse jeito, eu estou forçando mais a minha musculatura do lado contrário, tá? Para manter a postura. Na hora que eu solto o bujão, ao passar do tempo, ao longo do tempo, essa minha musculatura vai estar forçando mais para esse lado e vai poder me dar um problema de escoliose. O meu ombro vai ficar mais baixo desse lado, tá certo? Porque a musculatura está puxando para o outro lado. Então, tudo isso, a gente tem que rever o modo de trabalhar. Por exemplo, se eu chegar aqui, eu for pegar esse peso e eu só me abaixar desse jeito, eu vou estar forçando toda a musculatura da coluna, tá certo? Então, eu tenho o modo certo, o modo correto de chegar para pegar um peso. Se eu chegar aqui e eu abaixar, dobrar a perna para levantar esse peso, eu levanto com a minha coluna reta e eu jogo o peso para as pernas. Desse jeito, eu não vou provocar problema na coluna. Tá certo? Então, eu gostaria de convidar vocês agora para a gente fazer alguns exercícios de ginástica, que são os exercícios de alongamento, e depois eu vou falar para vocês sobre os exercícios de fortalecimento. Então, preste atenção, toda vez que a gente for permanecer por muito tempo sentado, levanta, gasta aí 5 minutinhos por uma ou duas vezes, tá certo? Para realizar alguns exercícios. O alongamento, ele vai relaxar toda essa tensão muscular, tá certo? Estava numa posição errada, com o meu cotovelo dobrado. Isso pode me trazer muitos problemas. Pessoal que trabalha na secretaria, muito em computador, os alunos, aquilo que eu falei, os maiores problemas. Coluna cervical, coluna lombar, cotovelos. Pode dar o que a gente chama de cotovelo de tenista, tá certo? Que é uma tendinite no cotovelo. Problemas nas mãos, tem túnel do carpo, dedo em gatilho e vários outros problemas que são provocados pela tensão muscular, tá certo? Então, LER, que é a doença, é lesão por esforço repetitivo ao longo do tempo. Imagine alguém que trabalha no escritório. 8 horas ou mais tempo sentados digitando, tá certo? Então, de tempos em tempos, dá uma levantadinha, poderia até combinar com o pessoal aí que trabalha junto. Olha, vamos fazer um exercício agora? Levanta, dá uma relaxada, vai lá, e é o que eu vou propor para vocês agora, tá certo? Para fazer alguns exercícios de alongamento. Então, eu vou fazer aqui com vocês, gostaria que vocês acompanhassem. E olha, não se esqueçam, peçam para os pais também assistir esse vídeo. Muitas vezes na hora de pegar um peso, na hora de sentar, eu vou sentar aqui, eu vou trabalhar digitando bastante. Mãe, pai, vem cá, faz esse exercício e vocês vão estar ajudando também outras pessoas
a diminuírem esse problema, tá bom? Só esqueci de falar uma coisa. Existem muitos países, chegou no Brasil, lógico que depois, mas principalmente na Ásia, essa ginástica laboral, eles retiram todos os funcionários, tá, no período, e eles saem para realizar um exercício. Lógico que eles pensam no bem-estar do profissional, mas tem um outro problema que para uma empresa é um problema grave. Muitas vezes esses problemas, coluna cervical, coluna lombar, eles afastam o funcionário, tá certo? E é assim, um afastamento que o patrão sabe que vai acontecer de novo, porque é uma lesão por esforço repetitivo que já se tornou crônica muitas vezes, tá? Então o funcionário vai lá, ele se afasta, ele fica um mês afastado. É um período em que toda a empresa vai perder, vai ter um custo em cima disso, tá bom? Então eu vou fazer aqui agora com vocês alguns exercícios simples de relaxamento e depois eu vou passar o vídeo com mais explicações para vocês, tá bom? Vamos lá comigo? Fazer um alongamento da musculatura do tronco. Tá? O legal é ficar na ponta do pé e esticar bem como se estivesse empurrando. A gente vai ali, contou 15 segundos, soltou, relaxa. Aí eu vou alongar pescoço. Presta atenção que eu coloco esse braço dobrado para trás para que eu possa esticar mais. Se eu só fizer assim, ele vai esticar. Mas se eu colocar meu braço dobrado para trás, eu estico mais ainda a musculatura. Soltou. Fazer a mesma coisa do outro lado. Braço forçando bem para trás. É importante manter a postura retinha, tá certo? Porque o alongamento também pode machucar se não tiver com a postura reta. Para continuar o alongamento de pescoço, olho bem para cima, relaxa o ombro. Agora para baixo, continuo com o ombro relaxado. Agora para alongar a musculatura do ombro. Deixo o meu braço reto e puxo o cotovelo contra o peito. Alongamento de tríceps. Passo o meu braço por trás e puxo bem o cotovelo. Lembrando que não é só segurar o braço não, hein? Tem que puxar bem a musculatura. E se a gente for fazendo esse exercício todos os dias, vocês vão sentindo que a flexibilidade vai melhorando. Vou ter uma capacidade melhor de alongar meu ombro, os meus braços, pescoço, sempre mais. Agora, esse é muito importante e geralmente é esquecido quando o pessoal faz alongamento. Alongando a musculatura de bíceps, dos flexores dos dedos. Agora, para dar uma alongadinha na coluna. Ó, esses são alguns alongamentos básicos que eu fiz para aliviar a tensão de estar sentado por um longo período de tempo, na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Tem, é lógico, uma sequência de alongamentos mais específica para todos os grupos musculares, que eu já postei aí no YouTube também, e eu vou fazer outra aula depois com vocês, realizada com os alongamentos junto com os exercícios de fortalecimento de uma ginástica mais específica, tá bom?
Gente, continuem se cuidando, a situação ainda não está muito favorável, tá? Estão até aumentando os números de casos, então mantenham o distanciamento social, tá bom? Grande abraço, se cuidem.